Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon. É um prazer estar junto com você neste momento. E junto comigo, com você, para nossa maravilhosa aula de História, tá aqui o Val. Dê um oi para ele. E nós vamos juntos viajar pela história do Brasil. Sim, criança, e para você vir junto conosco, viajar, aprender muito, lápis, caderno, caneta, muito importante. Anote as informações mais relevantes desta aula para que você possa continuar estudando. Nós destacamos vários aspectos aqui em negrito, facilitar para você anotar, destacar aí. Combinado? Porque nessa aula nós vamos conversar sobre o segundo governo de Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Esta figura simpática, Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1930 até 1945 e que depois voltou a ser presidente para um segundo mandato. E nós vamos também nessa aula verificar as principais diferenças entre o primeiro e o segundo governo de Getúlio Vargas. Mas para a gente se aquecer, entrarmos com tudo nessa aula, duas questões para você responder com muita facilidade. Vamos lá? Você lembra como se deu a relação entre o Getúlio Vargas e os trabalhadores nesse primeiro governo dele? E ainda, você sabe se os sindicatos eles puderam atuar com liberdade, principalmente naquele período entre 1937 e 1945, período conhecido como Estado Novo? Eles puderam atuar com liberdade? Lembrou das duas questões? Então vamos lá. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela estabeleceu aí a principal regulação das leis do Brasil. Ela foi criada em 1943 e foi apresentada para o povo, para os trabalhadores, como um gesto de bondade, de boa vontade do Getúlio Vargas. Não foi apresentado como uma conquista dos trabalhadores, não. Mas o Getúlio Vargas, benemérito, bondoso, criou aquelas leis para os trabalhadores. O governo dele, você vai lembrar, é muito marcado por imagens como esta, produzida pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, de um Getúlio Vargas próximo às pessoas, amigo das crianças. Durante o governo dele, principalmente na fase Estado Novo, os sindicatos não tinham liberdade de atuar, eles eram controlados pelo governo, os chamados sindicatos pelegos que obedeciam tudo que o governo determinava. Foi a relação também aí que o Getúlio Vargas estabeleceu com esses sindicatos. Beleza? Ok até aí? Então vamos entrar na nossa aula. E para começarmos, de 1930 até 1945, Getúlio Vargas governou o Brasil, sendo que no período entre 1937 até 1945, ele governou de forma autoritária, uma ditadura, chamado Estado Novo. Quais razões, então, que levaram o presidente a vencer a eleição de 1950? Se ele já havia governado, e havia governado sem democracia, numa ditadura, como que ele conseguiu vencer a próxima eleição, a de 1950? Como isso foi possível? Um problema que nós vamos tentar verificar nessa aula. Com sede no Rio de Janeiro, você provavelmente já viu esta empresa por aí, uma empresa nacional de capital misto, controlada pelo governo. A Petrobras, ela opera atualmente em 14 países no segmento de energia, exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e todos os seus derivados. A Petrobras é uma das maiores empresas no ramo de petróleo do mundo. Por que estamos falando de Petrobras? Criada neste segundo governo de Getúlio Vargas como uma empresa estatal, com controle do Estado, do governo. E sobre as eleições de 1950, que trouxeram Getúlio Vargas de volta ao Brasil, num de seus discursos às vésperas da eleição, ele disse: se for eleito a 3 de outubro, no ato da posse, o povo subirá comigo as escadas do Catete, e comigo ficará no governo. Palácio do Catete era a sede do governo quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E reparou aí a ideia da proximidade com o povo, a população junto de Getúlio, ele sempre nesse caráter populista, que já havia marcado o primeiro governo dele,
Voltando agora com ele. O Getúlio Vargas era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e além deste partido, outras forças políticas eram o PSD e a UDN neste período. Aliás, falando em populismo, observe essa imagem na sua tela, Getúlio Vargas em Vitória, no Espírito Santo. Olha essa imagem então dele desfilando em carro aberto junto à população, saudando a população. Então você tem essa marca populista do governo Getúlio Vargas. Sobre essa eleição, defendendo investimentos na indústria de base e a ampliação das leis trabalhistas, o Getúlio Vargas, que era do PTB, obteve 48,7% dos votos, contra 23,6% de Eduardo Gomes, que está aqui a imagem mais ao centro, que era da UDN, e 21,49% do Cristiano Machado, do PSD, a imagem mais à sua direita. Tem os três candidatos na eleição presidencial de 1950, que teve Getúlio Vargas como vitorioso. Ele venceu esta eleição, então, para governar o Brasil, assumindo em janeiro de 1951. Depois de iniciarmos a aula, vamos ao nosso primeiro exercício falando sobre a eleição de Getúlio Vargas. Observe bem essa imagem à sua esquerda da tela, um pôster aqui de campanha, um pôster de campanha eleitoral. E aí, uma musiquinha, aliás, composta e interpretada por Francisco Alves, um dos grandes cantores do Brasil à época. Observe a letra da música comigo. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, e tu não vais botar? Já enfeitei o meu, e tu não vais enfeitar? A quem a letra da música e o cartaz estão fazendo referência? Tenta responder isso pra gente. Por esta silhueta você consegue perceber de quem estamos falando? Getúlio Vargas. Aliás, a letra da música também fala aí do velhinho. Então ali ele está voltando para a presidência. E essa imagem, a música principalmente fazem referência também ao trabalhismo, outra característica do Getúlio Vargas, né? O retrato dele faz a gente trabalhar, então a ideia de incentivo ao trabalho, leis que protegem, que ajudam os trabalhadores. Fazem referência a Getúlio Vargas, candidato a presidente do Brasil em 1950. A referência, claro, ao populismo, ao trabalhismo populista desenvolvido por Getúlio Vargas, com referência, por exemplo, na CLT, a consolidação das leis trabalhistas. E reparou que no desenho, você tem ali na imagem, um Getúlio Vargas, uma figura amigável,
paternal, alguém muito simpático, muito diferente de uma imagem de um ditador. Então, alguém muito mais simpático, muito mais amigo. Essa é a imagem passada aí por Getúlio Vargas que a gente tem naquele cartaz. Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil. Como foi este seu segundo mandato agora como presidente? O segundo governo dele foi muito diferente do contexto do primeiro governo. Se no primeiro governo houve um golpe, depois o Estado Novo, agora ele estava num cenário democrático. O mundo passava pelo cenário da chamada Guerra Fria, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo, socialismo. Então, um cenário muito diferente do primeiro governo de Getúlio, ali entre guerras. A situação do Brasil no governo Getúlio: inflação, um aumento de preços, trabalhadores sem reajuste salarial, sem aumento de salário, portanto com menor poder de compra, e ainda uma campanha de empresas dos Estados Unidos contra o café do Brasil, o que prejudicava as exportações de café do Brasil, portanto prejudicava a nossa balança comercial. Mas Getúlio Vargas voltou com o seu projeto com 3 características básicas: nacionalista, defesa de tudo que é nacional; intervencionista, a criação de empresas estatais para atuar na economia; e ainda desenvolvimentista, desenvolver a indústria nacional, dar condições de desenvolver a indústria nacional. Nacionalista, intervencionista e desenvolvimentista. As características do governo Getúlio Vargas voltaram neste segundo governo dele. Exercício para a gente continuar. Observe bem essa imagem que está aí na sua tela, de Getúlio Vargas na cidade de Lobato, na Bahia. Aqui bem à esquerda da imagem você tem o Getúlio Vargas de terno branco e à direita da imagem você tem um trabalhador segurando o seu filho no colo. E atrás deles um grupo aí de trabalhadores. Descreva essa cena, o que você está vendo em primeiro plano, o que está acontecendo na cena. E ainda, como nós podemos politicamente classificar esse gesto de Vargas que está acontecendo aí? Responda. Te deixei um tempinho, conseguiu observar bem o que está acontecendo no momento aí da fotografia? Getúlio Vargas, de terno branco à esquerda, tirou uma cédula de dinheiro da própria carteira e está dando ao trabalhador com o filho no colo, e esse trabalhador ali está esboçando um sorriso de agradecimento, e os outros trabalhadores todos observando essa cena. Getúlio Vargas dando dinheiro do próprio bolso para um trabalhador. Como nós podemos classificar esse gesto de Getúlio Vargas, olhando politicamente? Esse gesto dele fazia parte do populismo.
Oferecer algo para despertar no trabalhador sentimentos de gratidão. Então, o Getúlio Vargas está mostrando para o trabalhador que ele é bondoso, ajudando o trabalhador. Em troca, esse trabalhador deve ser grato a Getúlio Vargas. Com esse gesto, ele buscava essa relação, manter essa relação próxima com os trabalhadores, principal base de apoio sua. Então, se manter sempre próximo dos trabalhadores, uma política populista. Continuando o governo de Getúlio Vargas, em 1952, nessa ideia de desenvolver a economia nacional, Getúlio Vargas criou o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que atualmente é o BNDES, tem um social aí no final. O BNDE tinha a função de dar créditos para projetos de melhoria de infraestrutura do país, como portos, ferrovias, setor elétrico, ajudar a desenvolver a economia nacional. O petróleo é nosso! Uma campanha que tomou conta do início deste segundo governo de Getúlio Vargas. Então, uma campanha aí no Brasil que já havia descoberto postos de petróleo e tinha agora uma campanha para que uma empresa nacional fosse criada para controlar a produção e a exploração desse petróleo. Essa campanha defendia que o governo brasileiro deveria ter a prioridade na exploração do petróleo. Aliás, a imagem à sua direita mostra o ex-presidente do Brasil, Arthur Bernardes, inclusive liderando aí reuniões defendendo exatamente o lema da campanha: o petróleo é nosso. Como resposta a isso, em 1953, o Congresso Nacional aprovou a lei que criava a empresa Petróleo Brasileiro S.A., conhecida como Petrobras, criada em 1953, uma empresa estatal do governo, pertencente ao governo. Essa empresa, ela tinha o monopólio da exploração do petróleo nacional. Portanto, monopólio. Somente esta empresa poderia explorar o petróleo brasileiro. A Petrobras foi criada para esta função. A defesa do petróleo foi uma marca do segundo governo de Getúlio Vargas. A defesa desse petróleo nacional. Lembra? A ideia do governo Getúlio Vargas passa muito pelo nacionalismo. Então, uma empresa nacional cuidando dos interesses do petróleo brasileiro. O intervencionismo. Então, uma empresa criada pelo governo, também aí no meio da economia, uma intervenção do governo na economia, e a ideia do desenvolvimentismo, desenvolver o Brasil, dando a melhor infraestrutura, melhorando as indústrias de base. Então você tem essas marcas ligadas à economia que já vinham do primeiro governo Getúlio Vargas, continuaram no segundo mandato, mas agora num contexto democrático, não mais no contexto de ditadura do Estado Novo. Na relação do trabalhismo, o Getúlio Vargas continuou a adotar essa relação muito próxima com os trabalhadores, na ideia do populismo. Você viu na imagem anterior, ele sempre próximo aos trabalhadores. Ele se aproximava dos trabalhadores de diferentes formas, como já acontecia no primeiro governo. Eram comícios presenciais, era pelo rádio, então era sempre estando próximo ao povo, seja de forma direta presencial, seja conversando com todos pelo rádio, principal meio de comunicação até então do Brasil. Ele prometia ampliar a legislação trabalhista no seu governo. Então sempre havia a expectativa de uma nova lei que ajudasse os trabalhadores, algo que o Getúlio Vargas, por iniciativa dele, faria para ajudar os trabalhadores. A imagem que você tem à direita da sua tela é de João Goulart, que em 1953 foi nomeado ministro do Trabalho para resolver uma série de crises geradas por greves de trabalhadores por todo o Brasil que defendiam um aumento, um reajuste salarial. Então Getúlio Vargas, da mesma linha aí trabalhista, nomeou João Goulart para ser o ministro do Trabalho do Brasil e atender às reivindicações dos trabalhadores. Mais uma ideia populista, trabalhista, alguém que se apresentasse como amigo dos trabalhadores. O João Goulart exerceu esse papel. Mas a oposição ao governo Getúlio Vargas era muito forte. Num contexto democrático, diferente do primeiro, uma oposição cada vez mais forte, liderada por um partido chamado UDN, por este político que está na sua tela, o Carlos Lacerda, que era do Rio de Janeiro.
Havia acusação de João Goulart ser ligado aos comunistas. E num contexto de Guerra Fria, como nós falamos, essa era uma acusação então de que o Brasil abandonaria os Estados Unidos e ficaria ao lado da União Soviética. João Goulart seria ligado ao comunismo, havia essas acusações. Usando também o argumento do aumento de salário, ou do aumento de salário muito grande dado aos trabalhadores, o jornalista Carlos Lacerda, junto de grandes jornais, com o apoio de grandes jornais, ele intensificou uma campanha de difamação contra o Getúlio Vargas. Então, aumentou essa campanha de oposição ao Getúlio Vargas no rádio, nos jornais, todos os dias com denúncias a respeito do governo Getúlio Vargas, de problemas que haveria no governo de Getúlio Vargas. Então, uma campanha difamatória muito grande, crescia cada vez mais no Brasil. Exercício pra gente. Leia essa frase abaixo e comente ela na sequência. Ao assumir seu segundo governo, em janeiro de 1951, Getúlio Vargas retomou o projeto nacionalista, intervencionista e desenvolvimentista. Como isso aconteceu? Responde aí. Projeto nacionalista, intervencionista e desenvolvimentista de Getúlio Vargas. Como ele fez isso nesse segundo governo dele? Getúlio procurou incentivar o desenvolvimento da indústria nacional, criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para financiar setores de infraestrutura, como portos, ferrovias, setor elétrico, e ainda a criação da Petrobras, uma empresa do governo estatal, para exploração do petróleo nacional. Ambos aí, tanto a infraestrutura quanto o petróleo, fundamentais para o desenvolvimento do país. Percebe então o nacionalismo, o intervencionismo com empresas estatais e o desenvolvimentismo, auxiliar o setor de infraestrutura de base para o país poder desenvolver a sua industrialização. O que nós aprendemos nessa aula de hoje, criança? Principais características do segundo governo Getúlio Vargas: trabalhismo, o nacional-desenvolvimentismo e a defesa do petróleo. Este segundo governo de Getúlio Vargas ocorreu num cenário democrático e de Guerra Fria no mundo, portanto muito diferente do primeiro governo de Getúlio Vargas. Vargas teve que enfrentar oposição no seu segundo governo, liderados aí principalmente pela UDN e pelo jornalista Carlos Lacerda, ligados aí ao capital estrangeiro. É isso, povo. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!